O Hugo Souza tem noite para esquecer na Neoquímica Arena e falha diretamente nos 2 gols sofridos pelo Timão na derrota para o Platense pela Copa Libertadores da América. Mas o goleiro alvinegro não foi o único culpado. Outros jogadores têm uma boa parcela de culpa, de responsabilidade nesse tropeço do Timão na sua despedida da torcida, agora último jogo antes da Copa do Mundo. Inclusive, até o próprio treinador Fernando Diniz, para mim, também tem uma boa parcela de culpa ali, entra nessa conta. Porém, dá para falar também que tem 3 jogadores que deixaram uma boa impressão, mesmo nessa derrota, conseguiram ter uma boa atuação e vão merecer os elogios aqui em mais um pós-jogo no canal Portal da Fiel. Vamos falar então de Corinthians 0, Platense 2, fazer uma análise do jogo, alguns pontos, trazer alguns lances e comentar o que pode acontecer daqui para frente no Timão. Então, logo depois da vinheta, tem mais um vídeo aqui no canal Portal da Fiel, de corintiano para corintiano. Vamos começar essa análise falando de Hugo Souza, um goleiro que dispensa comentários, dispensa elogios, ele já salvou o Corinthians em tantas oportunidades, chegou na seleção brasileira com todos os méritos e estava cotado até mesmo para ir para a Copa do Mundo. Mas vem tendo alguns problemas, vem atuando um pouco abaixo, e é o peso de você ter um goleiro que já fez muito pelo Corinthians, que já fez grandes partidas. As falhas, quando um jogador desse nível falha, o nosso olhar, a nossa crítica é muito mais pesada. É natural isso. Mas não dá para também não citar, não dá para não criticar, até porque o próprio goleiro assumiu a responsabilidade, né, depois da entrevista coletiva, falando sobre suas falhas na partida. E vamos trazer aqui 2 lances para o pessoal do GE. O primeiro lance aqui, o Hugo Souza, o famoso catando borboleta, né? Ele pega, pula para tentar tirar o cruzamento, não consegue chegar na bola, e aí vem também o Garro, que acaba cometendo o pênalti, colocando a mão na bola. Garro, que está aqui na lista dos destaques negativos que nós vamos citar nesse vídeo. Mas o Hugo Souza tem aqui a grande parcela de culpa, acaba não tirando o cruzamento, e aí isso, claro, complica a defesa do Corinthians e sai o primeiro gol do Platense ainda na primeira etapa. O segundo lance que a gente tem aqui de problema do Corinthians erro do Hugo Souza, mas muito daquilo que o torcedor que já acompanha o trabalho do Fernando Diniz sabe, aquela famosa saidinha. Reparem como é que o Platense vem aqui na saída de bola, no começo do segundo tempo, o Corinthians estava buscando já o gol de empate. Olhem a movimentação dos 2 jogadores do Platense aqui, que aparecem aqui mais avançados, e olhem a movimentação do Hugo Souza. Então vem a defesa, vem aqui a bola chegando para o Hugo Souza, recebe o passe e ele já está aqui movimentando para tirar, para receber a bola e para fazer o passe vertical que a gente fala, né? O passe já aqui buscando o ataque. Então, a ideia é válida. A gente vai mostrar num outro ângulo, inclusive, que seria para a possibilidade de puxar um bom contra-ataque. Só que reparem como o pessoal do Platense, os 2 jogadores do Platense, os 2 atacantes, estão fechando bem as opções de passe do Hugo Souza, ainda mais no movimento que ele estava. Qual seria o ideal nesse lance? Era para o Hugo Souza chegar e viu que está como marcado aqui, era chutão. Então ele pega, coloca a bola nos pés do jogador do Platense, que faz um golaço também, temos que elogiar, foi uma bela finalização por cobertura. A gente tem esse lance aqui por um outro ângulo, mas aqui lateral, que mostra a mesma coisa. Olha aqui como está chegando a bola, os jogadores aqui. Repare que até indo, se fosse para cima, né, ainda tem a questão, se o Hugo Souza olha aqui para, não pensa nessa parte, pensa em jogar aqui para a esquerda, teria até a opção também de sair jogando com mais tranquilidade, com um passe menos complicado, menos pressionado, mas faz essa escolha infeliz e acaba contribuindo, segunda falha do Hugo Souza, causando aqui o segundo gol sofrido pelo Timão na partida contra o Platense. Depois o Hugo Souza mostrando que é um goleiro de alto nível, inclusive ele pratica uma grande defesa, evitando o que seria o 3-0, mas claro, ele vai ficar marcado pelo que aconteceu na partida, pelas 2 falhas nos 2 gols sofridos. Mas, como eu citei, não foi só o Hugo Souza o culpado, outros jogadores também tiveram problemas. E antes de falar desses destaques negativos, já curtiu o canal? Já se inscreveu aqui? Está gostando dos nossos conteúdos? Dá o seu like, assina o canal, ativa as notificações, compartilha, comenta aqui no vídeo para deixar sua opinião, para a gente também resenhar, conversar
tanto nesse vídeo como ter temas para os próximos vídeos. Garro, outro jogador aqui para a gente falar dessa parte negativa, uma partida muito ruim, envolvido no lance do pênalti, e na frente, no momento de criar jogadas, o Garro teve um jogo também muito abaixo. Parte disso também vai por conta dos dois atacantes que começaram como titulares, que jogaram muito mal. O Memphis também, para mim, agregou muito pouco no jogo. No primeiro tempo, ele até tentou sair da marcação, tentou criar uma ou outra jogada, mas muito, muito abaixo do que é esperado por um jogador como o Memphis, que já entregou também resultados melhores, futebol melhor em outras partidas. Vem numa temporada de 2026 que também merece essa crítica. Um jogador que pode fazer muito mais, já vimos ele fazendo muito mais. E tem a análise aqui em cima dos dois atacantes. O segundo eu vou falar mais para frente, mas o primeiro vou tocar aqui, como eu falei, dos titulares, o Yuri Alberto. Quem me acompanha, quem me conhece, sabe o quanto elogio o Yuri, acho que ele é um jogador de muita qualidade, mas está numa temporada com problemas de finalização, isso não pode deixar de ser citado. Contra o Peñarol, ele criou duas jogadas importantes sozinho, mas pecou na finalização. Contra o Atlético, ele foi mal. E contra o Platense, para mim, ele teve uma atuação péssima. Ele vem fazendo um trabalho de pivô com o Diniz, coisa que eu achava que ele não seria capaz de fazer, e aquela coisa de ser importante taticamente. Mas ficou encaixotado na defesa do Platense, não conseguiu dar opções, quebrou algumas jogadas, não gostei da atuação do Yuri, que foi corretamente substituído no segundo tempo. Na verdade, acho que até o Diniz demora para fazer a mudança. E aí, a mudança, a saída do Yuri, ela é marcada por vaias na Neoquímica Arena. Todas as vaias da torcida quando o Yuri está saindo para a entrada do Pedro Raul. Essas vaias não foram um mero acaso, pessoal. A gente está falando do Yuri que deu aquela declaração polêmica contra o Barra na Copa do Brasil, onde ele fez o gol e comentou sobre a vontade de ir para a Europa. Eu interpretei essa declaração de uma outra forma, até por conta de todo o contexto da entrevista, mas sabemos como o torcedor é, e também vem muito do peso. A gente falou do Hugo Souza, falou do Memphis, do que já entregaram o próprio Garro. O Memphis também já entregou muito, o Yuri Alberto já entregou muito mais com a camisa do Corinthians. E está numa fase onde os gols não estão aparecendo, num jogo onde nada deu certo, óbvio que ele seria cobrado, óbvio que ele teria essa pressão, e óbvio, ele acabou sendo vaiado. Falar aqui, a entrada a mudança do Yuri Alberto acabou culminando na entrada do Pedro Raul. E aí o atacante, esse centroavante que eu não consigo entender ainda como foi aprovada essa contratação, é um jogador que não encaixa no estilo de jogo do Corinthians, não consegue vingar. E quando ele entrou, o Corinthians começou uma coisa que sempre falou, não, o Corinthians não consegue. Ele foi municiado, chegou muita bola, muito cruzamento, e aqui a gente vai falar quando citar alguns destaques positivos. A bola chegou para o Pedro Raul. Inclusive, em um dos lances, ele acaba fazendo um cabeceio horrível. O goleiro defende sem grande dificuldade. Tem um domínio no meio de campo, que ele erra o passe para o Bidon. Assim, o Pedro Raul também foi muito mal. Mostrou porque hoje é reserva e não merece tantas oportunidades. Aqui eu aproveito para falar, Diniz. A saidinha de bola que teve o segundo gol do Platense, é, é característica dos times do Diniz. E os jogadores entendem isso. E a gente sabe, não é mero acaso. Em vários times nós vimos esse estilo de jogo. Mas aqui com o Diniz, acho que para mim, o principal erro foi escolher Pedro Raul. O Diniz vem fazendo uma coisa nos últimos jogos que eu acho louvável, que ele não fazia em outros clubes, que era ele está substituindo mais rapidamente. Não está demorando tanto para fazer as alterações, principalmente no retorno do segundo tempo. Mas insistir com o Pedro Raul, dar tantas oportunidades para esse jogador, está tentando recuperar, entendo, é o centroavante que já foi goleador em outros clubes, no Goiás, teve grande destaque, mas não vingou no Corinthians, e não vai. Acho muito improvável que ele consiga dar a volta por cima.
e por que seguir insistindo. E tanto que, e além de tudo, você coloca o Pedro Raul, os jogadores do Corinthians entenderam, pô, estamos aqui com o centroavante na área, então vamos cruzar a bola. O Corinthians até parou de criar jogadas com a bola no chão, porque falou, vamos colocar a bola na área no nosso centroavante e ver o que acontece. E não aconteceu nada, né? A gente teve. O único lance de perigo foi um pênalti que, para mim, foi incorretamente invalidado. Para mim, acho que o Bidon sofre, no mínimo foi jogo perigoso. O juiz marcou o pênalti em campo, mas depois anulou. Do Bidon, a gente já começa a pegar o gancho aqui para finalizar o vídeo. Foi um jogador que não se omitiu. O Breno Bidon, para mim, jogou bem, começou como titular, assumiu essa habilidade. Foi um dos caras mais lúcidos em campo, somente o que começou a partida. Méritos, aí critiquei o Diniz, mas méritos pelas mudanças, porque duas melhoraram o ataque do Corinthians de uma forma assim absurda. O Zacarias Labiá mostra porque está merecendo oportunidades, entrou, tanto ele entrou no começo do segundo tempo no lugar do Ranieri, e trouxe realmente muita qualidade, com bons dribles, clareando algumas jogadas, bons passes, uma finalização perigosa. Foi um cara que mostrou que merece mais tempo em campo com o Diniz e que, estranhamente, não tinha tantas oportunidades com o Dorival. Não sabemos o que aconteceu, mas o Diniz está utilizando bastante e ele está correspondendo nas oportunidades que está merecendo. É um jogador que pode ser muito útil para a temporada. E o Caio César, que entrou no lugar do Memphis, esse para mim foi o grande destaque do Corinthians na partida. Acho que mais até que o Breno Bidon, porque o que ele fez ali do lado direito do ataque do Corinthians ao longo da segunda etapa, com dribles, com boas jogadas, com cruzamento, é um jogador novo, de muita qualidade, muita técnica, um drible dele, assim, as tomadas de decisão dele, já vem chamando a atenção, e o Caio entra num cenário que eu gosto de fazer, quando eu comento, para analisar trabalho de treinador, de jogador, né, eu gosto de ter uma sequência de jogos. Não gosto de analisar com 2, 3 partidas, falar o cara já presta, o cara já não presta. Pedro Raul, estou citando isso porque é uma sequência de jogos ruins, e o Caio César já mostrou, a gente tem uma linha, uma base de dados já de jogos do Caio César interessantes, e mostra realmente tudo isso que ele trouxe contra o Platense, ele já fez em outras partidas. É um jogador que está começando a bater na porta ali do Diniz para merecer mais chances, até mesmo de repente começar como titular. O Memphis está jogando mal, o Yuri está nessa má fase. Tudo bem, o Caio é um jogador de ponta, tem uma outra característica, mas está começando a fazer para merecer mais chances na temporada. O resultado em si não muda nada da vida do Corinthians, exceto por a questão da pontuação para melhor campanha entre os primeiros colocados, mas o Corinthians já tinha garantido a primeira colocação do seu grupo, agora vai aguardar para saber qual o segundo colocado que vai enfrentar, qual vai ser o seu adversário nas oitavas de final. E a grande questão também fica, né? Eu vi muitos torcedores criticando por que o Diniz, a questão do Diniz manter o mesmo time já com o time classificado, se ele não poderia ter rodado o elenco. E a gente viu que ele foi com força máxima para essa partida e fica a dúvida, como é que esse time vai pegar e vai encarar o Grêmio no final de semana na despedida antes da Copa do Mundo. É um jogo fora de casa, o Grêmio também está ali na parte de baixo da tabela, então é um jogo complicado, o Grêmio chega desfalcado, mas o Corinthians fisicamente, será que de repente nessa partida contra o Platense não dava para o Diniz ter mesclado um pouco mais o elenco? Ter feito algumas, começado com um time mais reserva, por assim dizer, e depois ir colocando força máxima, colocando os reforços, a cavalaria, se precisasse. Aqui, deixo para vocês, inclusive, o comentário. Deixa aqui, deixa aqui nos comentários se você acha que o Diniz fez certo de manter a escalação e se você concorda também com o que a gente falou aqui ao longo do vídeo, nessa análise pós-jogo de Corinthians 0, Platense 2. E a gente se vê em outros vídeos. E, claro, para terminar o vídeo, curtiu esse conteúdo? Dá aquela força para nós, curte, se inscreve no canal, fale com os amigos, compartilhe com os amigos, para nós podermos chegar mais longe e continuar seguindo aqui no canal Portal do Fiel, de corintiano para corintiano. Até mais.